1 Timóteo capítulo 3, verso 1 diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Verso 3, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Verso 4, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Quero enfatizar o verso 4, mais amigos dos prazeres. E o verso 1, verso 2, pois os homens serão egoístas. Deixa aberto aí, fecha apenas os olhos. Vamos orar mais uma vez. Santíssimo Deus, Deus a quem nós temos a honra de dirigir nossas palavras, Deus quem nós temos o privilégio de chamar de Pai, Deus de quem nós temos a honra de servir, obrigado, Senhor. Não há nenhum sofrimento, nenhum custo ou obstáculo que seja demasiadamente grande para nós, em razão de te servir, dada a grandeza de quem tu és, e da grandeza da obra que fizeste a nós. Que a nossa aliança com esse Deus majestoso não seja uma aliança de papel, não consista em benesses, benefícios e caprichos atendidos, mas apenas pela majestade do seu ser, que ela seja suficiente para te honrarmos, servi-lo e te gloriar para o resto das nossas vidas, glorificar para o resto das nossas vidas. Que a graça do Senhor permeie todo esse salão e que o seu temor se apodere de mentes e corações e que nenhuma outra criatura se atreva a receber a glória que é toda devida a ti e de mais ninguém, mesmo o serafim mais majestoso, não se atreva a usurpar a glória que é a ti devida, e nós, Senhor, meros mortais e pecadores redimidos, prostrados, reconheçamos essa glória, grandeza e majestade, e como serafins, que o único hino que sai da nossa boca seja santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Que o seu reino avance, que tu recebas glória para si e nos conforme a imagem do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, preste atenção aqui. Acredito que eu vou trazer aqui um tema muito importante, muito oportuno, tenta o brilho aí mais um pouco, e muito pertinente. Eu quero falar algumas coisas aqui sobre pragmatismo, o pragmatismo religioso. Nós sabemos que, desde que Deus separou o seu povo e deu a eles uma lei, depois enviou o seu Filho e constituiu uma igreja e nos deu uma fé. Desde esses tempos, há males que cercam e ameaçam a fé cristã, que são obstáculos e combatem a fé, perturbam a fé. E um desses grandes males que está adentrando os portões da igreja é o pragmatismo. O pragmatismo. Mas o que é isso? O que é pragmatismo? Ele é caracterizado por defender que a verdade deve ter como critério sua eficácia e utilidade. Ou seja, você só define uma coisa como verdade se ela te beneficia. Então a verdade, ela é caracterizada pelo bem que te faz. O pragmatismo é uma corrente de ideias que ensina que a validade da verdade ou de uma doutrina é determinada pelo seu bom êxito prático.
Não entendeu? Vai entender agora então. A verdade é determinada assim. Determinada coisa funciona, dá certo, me faz feliz, então isso é tido como verdade. Não importa o quanto imoral seja, o quanto desonesto seja, mas te faz bem, te faz feliz, te dá lucro, então a verdade se baseia nisso. O pragmatismo trabalha com isso. Logo, o pensamento recorrente hoje, porque o pragmatismo é uma ideia quase que é uma visão quase que majoritária na sociedade. O pensamento recorrente é assim: não me importa se algo é correto ou não, não me importa se algo se é certo ou não, não me importa se algo é moral ou não, o que me importa me faz feliz, dá certo, traz sucesso, e é sobre isso que então as pessoas se pautam. Infelizmente, essa corrente filosófica tem pegado não só a sociedade moderna, mundial, mas como também a igreja, os cristãos, cujo vetor que os guia deve ser a verdade, cujos alicerces estão todos fincados na verdade absoluta, exclusiva. Entretanto, essa corrente filosófica está pegando os cristãos, que fazem as suas escolhas, tomam suas decisões, traçam alvos, baseados não na verdade, mas no sucesso, na felicidade, no lucro. Blasfêmia. Não são mais os mandamentos, a palavra de Deus, a verdade exclusiva da Escritura, que está dirigindo igrejas, no coletivo, ou cristãos, em individual. A igreja moderna, dirigida pelos pastores e teólogos coaching, pelos pastores e teólogos da prosperidade, do curandeirismo, ensinam verdades ou ensinam um evangelho, ou induzem os seus fiéis a buscarem o topo, a realização, o conforto, o sucesso. E em nome do sucesso, em nome do prazer, matam a verdade. Acho que o tema da minha mensagem é a morte da verdade, da palavra de Deus. Tanto é que hoje você vai encontrar dezenas, centenas, milhares de igrejas que oferecem as mais variadas opções, a fim de atraírem não fiéis, mas clientes. E esses fiéis, que na verdade são clientes, têm a opção de escolher a religião, a igreja, o pastor, o bispo, que vai lhes oferecer aquilo que lhes fazem bem, e não aquilo que é a verdade. Infelizmente. Sabe por quê? Porque a verdade, ela divide. A verdade dói. A verdade mata. A verdade promove perseguição.
A verdade traz sofrimento. E tem outro detalhe. Que geração é essa que não pode sofrer? Ela repudia o sofrimento, mas não pode ter uma dor de cabeça. Não pode furar um pneu. Não pode ter um cabelo inflamado. Há um repúdio pelo sofrimento que é insano. Tem um médico famoso que escreveu um livro, o livro dele é um psiquiatra, o livro dele a capa do livro é uma embalagem de remédio com tarja preta. Ele diz que as pessoas estão consumindo psicotrópico, antidepressivo, aos borbotões. Essa é uma coisa absurda. E ele, que é psiquiatra, ele defende o não uso dessas drogas. Porque ele diz que uma porcentagem enorme, não sei se é 70%, 60%, 70%, escute isso aqui, dos pacientes que vão lá, não tem nada. Eles não têm nada, mas eles não querem ter o desconforto da tristeza. Aí ele vai explicar, meu filho, a tristeza faz parte da vida, a dor, o sofrimento vem, cumpre o papel e vai. Aí eles começam o tratamento, beleza. Aí vai tomar na droga. Aí liga para ele 2 semanas depois, doutor, não está funcionando o tratamento. Por quê? Porque ontem eu fiquei triste. Ele, como é que é? Mas a tristeza faz parte da vida. E os crentes estão assim. Eu estou sofrendo. Qual que é o problema? A Bíblia fala mais sobre sofrimento do que sobre alegria. No mundo tereis aflições. Jesus disse. Muitas são as aflições do justo. Jesus disse. Os que quiserem viver piamente padecerão perseguições. De todos sereis odiados pelo meu nome. Por muitas tribulações importa que entre no reino de Deus. O sofrimento é marca do cristão. Não sofrer tem algo errado. Quem te disse que isso, gente? A questão não é rejeitar o sofrimento, repudiar o sofrimento, é aprender a conviver com ele. Aí o pragmatismo está em alta. Por que ele oferece? A ausência do sofrimento, de qualquer intempérie, de qualquer obstáculo. Tudo em nome do sucesso. E você está assistindo à morte da verdade, o massacre da verdade, o assassinato da verdade, em nome do capricho, do desejo, do sucesso. Eu não quero saber se é a vontade de Deus, eu não quero saber o que a Escritura diz. Para mim está dando certo. Onde que a gente vai parar? Essa nação, ela está provocando o juízo de Deus, ela está antecipando, acelerando a ira de Deus. Nós fomos comprados por um preço muito alto, para viver uma vida de qualquer jeito, para zombar, escarnecer do nosso Deus desse jeito. Essa verdade nada mais é do que o Filho de Deus. Nós estamos escarnecendo do Filho de Deus. Nós estamos crucificando a verdade em nome de desejos espúrios. Meu Deus do céu! Nós temos uma regra de fé e prática. Não fazemos o que queremos, o que nos dá na telha. Nós seguimos o que a Escritura nos ordena. Onde a gente vai parar? Eu estou aqui como arauto do Senhor, estou aqui convocando você, estou aqui com a trombeta do Senhor dizendo a você que caminho você deve seguir. Ouça a voz de Deus.
Quando ouvides a voz de Deus, não endureçais o coração. Paulo mostra que o pragmatismo, que a morte da verdade, estava previsto na palavra. Olha o que ele diz aí no capítulo 3, no verso 1. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Paulo aqui vai escrever a Timóteo, e ele vai relatar um pouco como os últimos dias estariam, como a nossa sociedade, parece que Paulo está vendo os dias de hoje, ele está escrevendo para a sua era, e para além da sua era, lá em 2022, lá no Brasil, lá, olha como vai estar, nos últimos dias, sobrevirão tempos trabalhosos, vão ser tempos difíceis. Essa palavra trabalhosos aqui é selvagens. Ela é a mesma palavra usada em Mateus 8, 28, para o endemoniado gadareno, que fala que nem com correias e cadentes alguém podia amansá-lo, porque ele era tomado de fúria, de selvageria. Paulo está dizendo que no tempo do fim, a nossa sociedade seria caracterizada por uma selvageria. Seriam tempos dispendiosos, tempos difíceis, tempos selvagens. Seriam tempos de intensa atividade demoníaca. Não se fala mais no diabo. O diabo está atuando como nunca nessa sociedade. Meus irmãos, seriam tempos de intensa atividade satânica, demoníaca, e seriam tempos de intensa demonstração da depravação humana. A sociedade ia ser um caos, como você está vendo, selvageria, perversidade, abominações. E Paulo vai agora descrever e caracterizar esses tempos. Ele vai dizer como seriam esses tempos selvagens. E ele começa no verso 1, no verso 2: pois os homens serão amantes de si, algumas traduções egoístas, outros amantes de si, é aqueles que, homens dispostos a fazer a sua vontade, não se importando com a verdade, pragmáticos. Haveriam homens assim, amantes, homens cujo objeto do amor seriam apenas eles mesmos, seriam a si próprios. Homens amantes de si, eles trabalhariam para atender a sua vontade, não importando com a verdade. E segundo, o verso 4 diz que eles seriam mais amigos dos prazeres do que de Deus. É uma outra corrente filosófica. Eles seriam hedonistas. O que é o hedonista? A vida consiste no prazer. A vida, eles vivem tendo como única finalidade o prazer. Trabalha para ter dinheiro, para o prazer. Viaja para o prazer. Compra. Prazer, prazer, prazer. Tudo é prazer. Festa, happy hour, droga, sexo, viagem, compra, roupa, estética, cosmético. Sempre para atingir o clímax do prazer. Então veja só como é que o pragmatismo e o hedonismo andam juntos. Eles se preocuparão com algo que dá certo, pragmatismo, com a finalidade de obter prazer, hedonismo. Então pragmático
sempre visa, o pragmatismo visa o hedonismo. Eu quero fazer o que dá certo, com o fim de obter prazer, não importando se aquilo é certo. A nossa sociedade, ela está imergida nisso aqui que eu falei. Ela está até o pescoço disso aqui. Talvez nós estejamos contaminados com o pragmatismo e o hedonismo de uma forma tão profunda que nós nem saibamos que as nossas escolhas são baseadas no sucesso e não na verdade, e com o fim do prazer. Liga a TV, vê os jornais, os canais de comunicação, as propagandas, veja as lojas, veja tudo. É o progresso do peregrino, a feira da vaidade, Vanity Fair. Está tudo estampado e nós não estamos percebendo isso. Porque você liga a internet, aquele bombardeio midiático de marqueteiros, seja rico, seja feliz, seja magro, seja isso, e vai para todos os lados, e isso está nos influenciando de uma forma que nós não estamos percebendo. Você está assistindo a morte da verdade, em nome do prazer. E parece, escute, que Paulo continua a tratar do assunto. No capítulo 4 agora, você está em 2 Timóteo 3, avança um capítulo, o 4. O verso 3, Paulo parece que continua, veja só, verso 3, pois haverá o tempo, que tempo? No 3:1 ele diz, nos últimos dias, nos últimos tempos, e aqui haverá o tempo, ele está falando a mesma coisa, haverá o tempo, à medida que o fim se aproxima, no tempo do fim, haverá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Haverá o tempo que eles não suportarão a verdade. Eles não terão nenhum apreço pela verdade. O Paulo está dizendo que chegaria um tempo que a sociedade ia repudiar a verdade, repudiar os valores absolutos. Olha como que o termo é forte. Haverá o tempo que não suportarão. Eles se negarão a ouvir a verdade, se negarão a atender a verdade, se negarão a qualquer forma de princípios, regras, conceitos ou mandamentos. É a chamada anarquia. Anarquia é governo, a é o não, sem governo, anarquia. Sem regra, sem lei. E olha só, veja o pragmatismo presente. Pois haverá o tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, não? Como que sentindo coceiras no ouvido, se recusarão a dar ouvidos à verdade. Final do 3 e o início do 4. Como sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade. O que é isso aqui? Como sentindo coceira. A verdade iria irritar alguns, incomodar alguns. E eles iriam se recusar a ouvi-la. Eu não quero ouvir o que é certo, eu quero ouvir o que dá certo. Eu não quero saber o quanto é bíblico, eu quero saber o quanto me faz bem. Nós estamos vivendo um tempo que não há mais compromissos, meu Deus, alianças com a palavra, com o nosso Senhor. É um tempo que nós estamos envergonhando os nossos irmãos do primeiro século, que iam para o Coliseu, eram mastigados por leões, mas não abriam mão da verdade, para obter os lucros do Império Romano.
Mas Paulo dizia que haveria um tempo que eles não suportarão, que eles irão se reunir para matar, asfixiar, suprimir, calar a verdade, porque eles não suportam a verdade. Se recusarão a fazer o que é certo, para fazer o que dá certo. E o texto continua no 3, porque haverá o tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Que é isso? Eles estarão interessados não na verdade, mas no sucesso. E quando diz cercar-se-ão de mestres, se eles estão interessados no benefício e não na verdade, eles então vão procurar alguém que lhes dê o que eles querem, o benefício, e não a verdade. Cercar-se-ão de mestres segundo a verdade? Não, segundo sua cobiça, sua necessidade. Então haveria uma procura, não pela verdade, mas pelo benefício que alguém pode dar. Não é assim hoje? Hoje você tem teologia coaching, você tem igreja tudo pintado de preto, que eu esqueci o nome, igreja emergente, você tem, sei lá, evangelho colorido, você tem Pablos Marçais, gente, ou seja, eu estou falando agora no campo religioso, o mundo já está mergulhado até o pescoço, mas os crentes iam cair nesse canto de sereia. Perguntaram para John MacArthur assim, talvez o maior pastor vivo, pregador. O John MacArthur tem muito problema, mas tem problema com muita gente. Sabe por que tem problema? Porque fala a verdade. E muita gente deixou ele nesses anos de caminhada. Ele tem 52 anos que ele é pastor da mesma igreja. Aí foram questionar, MacArthur, muita gente deixou você e tal, e como que você vê isso? Ele só respondeu assim, a verdade divide. A verdade divide. Aliás, Jesus foi crucificado aqui, só um parênteses, coisa boba assim, talvez você não saiba, por dizer a verdade. Por ser a verdade, e disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mataram ele. Sabe por que mataram ele? Porque quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele usou o artigo definido o. Se ele tivesse usado o artigo indefinido estava vivo até hoje. Eu sou um dos muitos caminhos. Opa, tranquilo. Buda está certo, Maomé está certo, Confúcio, Hare Krishna, vale tudo. Aí Jesus vem e diz assim, artigo definido, eu sou o único caminho. Aí é que entra o problema. Cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, olha lá, verso 4, se recusarão da ouvir da verdade, entregando-se às fábulas, entregando-se ao pragmatismo. O anseio dessa gente é ter mestres que se ajustem às suas fantasias ou desejos egoístas. Então, ele só, tendo coceira no ouvido, ou seja, está coçando, ou seja, está incomodando, está me irritando. Eles iam então procurar alguém que lhe dê o que eles quisessem e ajustariam seus desejos, o anseio deles é ter mestres
que se ajustem a esses desejos, entregando-se às fábulas. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Presta atenção. Nós temos a probabilidade de ser a geração do fim. Você pode estar vendo aí o linear de acontecimentos que marcarão o fim. Nossa sociedade pode estar caminhando para os seus últimos tempos. De modo que você tem que ouvir o som da voz de Jesus ecoando aqui essa noite, dizendo: Simão, Simão, Satanás pediu permissão para peneirar você. Estava falando com Pedro. Você deve substituir o nome de Pedro e pôr o seu nome. Juliano, Juliano. Heitor, Heitor. Henri, Henri. Está chegando o fim. Satanás pediu permissão para o último teste, a última peneirada. Nós não podemos brincar com isso. Em nome de conforto, bem-estar, sucesso, ou seja o que for, nós não negociamos a verdade, nem que esta custe o nosso sangue. Não negociamos. Jesus fala: só o que perseverar firme até o fim será salvo. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Quantas voltas você já não correu? Está chegando o fim da prova, só mais algumas. Não desiste, não olha para a esquerda nem para a direita, mas avante. Não ceda 1 milímetro de terreno para o inimigo. Não venda seu direito de primogenitura por um prato de lentilha, como o miserável Esaú. Quase lá, mais algumas voltas, atravessaremos. Agora nós vamos ver o pragmatismo na prática. Em Gênesis capítulo 3, nós veremos o pragmatismo e as suas consequências. Abra comigo, é o primeiro livro da Bíblia, Gênesis 3. O que acontece aqui? Deixa aberto aí, olhe para cá. Deus faz o mundo, cria o universo, do nada, do ex nihilo, do nada, cria todo o cosmos com exímia perfeição. Faz o homem à sua imagem e a mulher, coloca-os no jardim, completando assim a criação. Entretanto, Deus dá uma ordem a Adão e Eva, uma ordem, para não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí o que acontece aqui? Eva deixa de fazer o que é certo para fazer aquilo que dá certo. Eva abre mão da verdade para fazer aquilo que a faz feliz. Vamos ver para você ver. Verso 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Como é que é? Vendo que a árvore era o quê? Boa. Não é se era certo, se era correto, mas se era bom. Vendo que era bom, ela tinha consciência da verdade. Tinha consciência do que era certo, mas preferiu fazer o que era bom, o que dava certo. Você está entendendo? Fulano, determinada coisa está errado, mas faz bem.
fulano, determinada coisa, Deus ordenou que fosse obedecido. Não, mas dá certo. Vendo que era bom. O texto não diz, vendo que era correto. Não. O que motivou as ações dela não era a verdade, mas era o benefício, a satisfação. Veja só, não só o pragmatismo, mas olha o hedonismo aqui presente também, verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa e agradável aos olhos, e árvore desejável. Vendo que a árvore dava prazer, vendo que o fruto até dava água na boca. Então, ela não só percebeu que faria bem, mas que também traria prazer. Muita gente está sendo motivada a fazer coisas pelo prazer, pela felicidade. Na primeira parte, está errado, mas dá certo. Na segunda parte, está errado, mas é gostoso. Está errado, mas me completa, me faz feliz. Ou seja, Eva fez o que dava certo com a finalidade de ter prazer. E o que foi isso? O benefício que dava e o prazer que dava foi o precedente para o ato, para as ações. Veja só, verso 6, última parte. Tomou do fruto e comeu. Ela comeu, sem se importar se estava errado. Ou seja, o ato, as ações, o que dirigiu Eva foi o benefício que dava e o prazer que dava. Não foi a verdade, não tocarás no fruto, nem dele comereis, não comereis do fruto, porque o dia que comer, morrereis. Quanta gente dentro da igreja está tomando decisões com base no benefício que dá, ou no prazer que tem, e não na verdade. Isso aqui é a antítese do evangelho, gente. Quem te disse que crente faz isso? Nós não negociamos a verdade. É assim, as decisões são tomadas no quanto bem faz, no lucro que dá, no benefício que traz. Mas a pergunta é antes da decisão, é bíblico, Deus se agrada, recebe glória, está de acordo com a palavra, tem amparo nas escrituras. As pessoas estão casando, descasando, comprando, vendendo, mudando-se, tudo é com base na necessidade, no benefício, ou no prazer. Não é assim. Tomamos decisões com base na vontade de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Onde nós vamos parar se nós tratarmos a Bíblia como um livro de segunda categoria, e a vontade de Deus que pode ser abusada, violada dessa forma? Não, mas o senhor não está entendendo, esse caminho que está sendo proposto está me prejudicando, está me fazendo mal, está me trazendo dor, tristeza. Mas a verdade traz mal, tristeza e dor. Jesus, por se fazer o Filho de Deus, teve o chamado via crucis, a via dolorosa. O que é isso? Olha que Paulo diz, quem viver piamente em Cristo, o que é isso? Quem for uma pessoa muito fiel e obediente, o que vai acontecer com ele? Padecerá perseguições. Agora, para se privar da perseguição e da dor, e para alcançar algum benefício que a verdade não está dando, eu abro mão da verdade. Você vai obedecer? Vai te custar. Qual que é a sua resposta? Que custe.
Porque senão sabe o que vai acontecer? Se eu for esses pastores, bananas, sabe o que vai acontecer? Se eu começar a fazer pão com circo aqui, igual Roma, dá pão e circo, e deixa naufragar no caos. Sabe que se eu fizer uma igreja a gosto do freguês, vai chegar vocês todos naquele último dia, apresentar para a formatura, todos bonitinhos, prontos para receber o canudo do diploma no tribunal de Deus, e vão ouvir dele assim: apartai de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Vai eu e vocês, tudo junto. Agora o pragmatismo é terrível, sabe por quê? Ele influencia os outros. Olha a última frase do 6. Tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido. E ele comeu. O pragmatismo é contagioso. Muitos cedem àquele por quem são influenciados pelo pragmatismo. A esposa cede ao marido, os filhos cedem ao pai, amigos cedem a amigos. Mas como assim? Não estou entendendo. Para com isso aí, Deus que te quer feliz. Não precisa disso tudo não. Desse jeito você não vai virar nada. Vai por outro caminho. O pragmático, influenciando o amigo, ou a esposa, ou o marido, ou os filhos. Assim não dá. Desse jeito está custando demais. Vamos para outro caminho, vamos para outro, vamos tomar outro, né? Ele é contagioso, é uma praga. Deus que te quer feliz. Olha que praga, olha que coisa dos demônios. Quando alguém, Deus quer ser feliz. Não, Deus não quer ser feliz não. Deus quer você bíblico. Deus quer você santo. Felicidade pode ser uma consequência, mas ela não é o fim último. Quem diz que a finalidade da fé é felicidade? Aqui não tem nenhum Valcir Carrasco, aqui não tem... Você está achando o quê? Não é Shakespeare? A finalidade é a glória de Deus, não é a nossa felicidade. E às vezes para Deus ser glorificado, sangue é vertido. Males acontecem. Paulo teve um espinho na carne e pediu para Deus tirar, e Deus falou: não vou tirar, porque eu serei glorificado com ele aí na tua carne. Vê, Esther, Deus quer ser feliz. Vá feliz para o inferno. Não, você não vai não, eu só estou... É que o conceito de felicidade está errado. Sabe por quê, Rafael? Ir para o Coliseu injustamente, ser condenado à morte e mastigado pedaço por pedaço por leões, para essa sociedade caída é uma tragédia. Para o Filho de Deus não, é o testemunho dos mártires, é o sangue sendo derramado para a glória de Deus. E muitos deles cantavam, morriam no Coliseu com mãos erguidas, cantando hinos. Vocês sabiam que quase teve um avivamento naqueles anéis do Coliseu? Porque quando os cristãos entravam e começava aquele massacre, e aquela plateia de corintiano com palmeirense, coisa incontrolável, começava a ver o testemunho deles. E começava a ficar impactado, eles estão cantando, eles estão louvando, e havia vezes que as feras ficavam inibidas e não atacavam. Aí os imperadores falaram: o caminho não é matar esse povo não. O pessoal da arquibancada começou a se converter. Agora você quer saber a origem do pragmatismo? Vamos para a origem. Verso 4 e 5. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe no dia em que deles comerdes, olha lá, ó, vai lá comer, se vos abrirão os olhos,
E como Deus sereis conhecedor do bem e do mal. Não faz o que é certo. Não cumpre a verdade. Faz o que dá certo. Quem é que deu origem? A serpente. Quem é a serpente? Satanás, o príncipe das trevas. O pragmatismo tem na sua origem o diabo. A morte da verdade é feita pelo pai da mentira. Todos esses postulados que nos afastam de Deus têm sua origem em Satanás. Você fica pensando que diabo... Eu vou te mostrar o ofício do diabo. Tem gente que pensa que o ofício, o emprego, trabalho, a função do diabo é ficar em terreiro de macumba. É receber despacho. É aparecer com um garfo de noite e unhar as janelas do... Irmão, o diabo, ele é diabo, mas não é burro. A grande obra do diabo é promover engano, cegueira, mentira, distorção. É esse. Portanto, o pragmatismo, muitos desses ismos, têm em sua origem Satanás. O diabo está por trás disso aí, dessa conversa mole. O diabo está incitando pessoas, esmaguem a verdade em nome do prazer. Esmaguem a palavra em nome do capricho. Agora vamos para as consequências do pragmatismo. Verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Agora o verso 17. E Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comeste, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obtaria delas o sustento durante os dias da tua vida. Até aí. Olha aqui, escute isso aqui. O pragmatismo é muito mais que um desvio, que um equívoco. O pragmatismo é pecado. E como todo pecado, o pragmatismo, se conduzido dessa maneira, levará ao juízo divino. Deus pronuncia uma sentença sobre Adão por ter obedecido à voz de Eva e da serpente. E amaldiçoa a terra, amaldiçoa a Eva, amaldiçoa Adão e amaldiçoa a serpente. Ele lança seu juízo sobre a terra. Essa é a consequência de matar a verdade em nome do prazer, em nome do benefício. Tome cuidado com isso, gente. Avalie a sua vida, gente. Onde está fundada a sua vida, seus negócios, seu casamento, seus papéis, sua fé? Na verdade que liberta, na verdade irrefutável, irrefragável, ou nos lucros, nos benefícios? A gente não pode brincar com isso. Está dando dó ver a igreja moderna onde ela está chegando. Liga a TV, vai na internet, tromba com crentes aí na rua. São cada ideologias, cada linhas de pensamentos diametralmente opostas, cheio de... Meu Deus! A verdade do evangelho é simples. Aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem por amor de mim perder a sua vida, acha-la. Porque estreito é o caminho que leva à salvação, e poucos passam por ela. E larga é a porta que leva à perdição. Vamos terminar agora. Como vencer o pragmatismo? Volta para 1 Timóteo 4.
da onde tudo começou. Primeira Timóteo 4. Paulo dá aqui a solução para o pragmatismo. Segunda Timóteo 4, verso 3, Paulo, ele mostra o estado das coisas. Pois haverá o tempo que não suportarão essa doutrina, o pragmatismo. Só que antes, Paulo dá o remédio ao pragmatismo. Verso 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação pelo teu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Por quê, Paulo? Aí o 3, porque haverá o tempo que não suportarão essa doutrina. Então ele dá o remédio nos versos iniciais, antes de apresentar a doença. Como vencer o pragmatismo? Paulo começa assim, conjuro-te. Paulo, presta atenção, no capítulo 3, mostra o cenário da terra, os últimos dias. E ele elenca uma série de características, e eu tirei duas, o pragmatismo e o hedonismo. Depois no 4, verso 3 e diante, ele mostra mais traços desse mundo, desse horror. E agora ele vai apresentar a solução para vencer isso. E ele começa, conjuro-te. Paulo pega uma das palavras mais intensas na língua grega. Paulo está dizendo, eu te imploro, Timóteo, diante das atrocidades que você está assistindo, diante dos rumos que a sociedade está indo, diante do estado da igreja, eu te imploro, eu te rogo, eu te suplico, Timóteo. É um apelo a Timóteo, um rogo a Timóteo. E ele implora o quê? Diante de Deus e Cristo Jesus, eu te imploro diante daquele que você terá que prestar contas. Esse termo dá duas ideias. Primeiro, nós daremos conta diante de Deus, os cristãos. E segundo, Paulo tem em mente o julgamento, que o julgamento está próximo. Então Paulo está dizendo a ele, eu te imploro diante de Deus, tendo em vista que o julgamento está próximo, que o quê? Aí o texto vai, verso 2, prega a palavra. A solução para o pragmatismo é a palavra, é o ensino das Escrituras, é a pregação da palavra. Aqui ele apresenta a solução para duas camadas de pessoas. Primeiro, para os que estão mergulhados no pragmatismo, para aqueles que fizeram da fé não um fim, mas um meio. A fé é só um meio para conquistar, a fé é o meio para a felicidade, a fé é o meio para o prazer. Não! Então, para aqueles, Paulo está dizendo, volte-se para a palavra, ressuscite a verdade, volte-se para a verdade, deixe os benefícios, deixe o prazer e concentre-se na verdade, ande à luz da verdade, obedeça a verdade, não importa se faz bem ou não, se dá certo ou não, importa se é certo, se é bíblico. Então, para os pragmáticos, a palavra de Deus é, volte para as Escrituras, volte para a Bíblia. Oh, meu irmão, pegue a sua família, seus filhos, sua mulher, seus negócios, seu ministério e os coloque debaixo da autoridade das Escrituras. Nada além disso. Como os reformadores, como os pós-reformadores, vamos gritar, sola Escritura, somente as Escrituras. Só se vence a mentira como? Com a verdade. O pragmatismo é o quê? Um braço da mentira, um derivado da mentira.
Volte para a verdade. Mas como é que é isso na prática? Pergunte se aquilo que você está fazendo tem amparo nas Escrituras. Pergunte se a decisão que você está tomando, o caminho que você está indo, as palavras que você está falando, as pessoas que você está se relacionando, tem amparo na Escritura. Eu não quero saber se vai fazer chover dinheiro. Dane-se o dinheiro. Estamos aqui para defender a verdade. E se você prefere o prazer e o benefício às custas da verdade, go. Pode ir. É isso mesmo que você tem que fazer. Se aquelas gotas de sangue para você não valem nada, não sou eu que vai te convencer. Isso para os pragmáticos. E para nós, os guardiões da igreja, os guardiões da verdade, Paulo diz assim: eu te imploro diante daquele que vai prestar contas para os ministros. Ele diz aqui: prega a palavra. O grego aqui é proclame a palavra. Ele está dizendo para os ministros, os atalaias, saírem em defesa da verdade como arautos, usando os púlpitos, não para contar historinha e não para beneficiar crente caprichoso, mas proclamar a palavra, proclamar a verdade, doa o que doer, custe o que custar. Ninguém de nós aqui tem compromisso com números, com dinheiro, com tamanho, com fama, mas é com Cristo. Prega a palavra, Timóteo, nua, crua, como ela é, a palavra e não outra coisa, a palavra. Aí ele diz, prega, insta, quer oportuno, quer não, quando for conveniente, quando não for. A ideia aqui, prontidão, estejam com a palavra afiada nos lábios. Não vem que eu quero Bíblia, é Bíblia, conversamos a partir da Bíblia, argumentamos a partir da Bíblia, é Bíblia e nada mais. Não é a nossa palavra, é a palavra de Deus. Quando for conveniente, ai que coisa boa, e até quando não, prontidão. É porque, sabe por que Paulo está falando isso? Porque essa aqui não perde para ninguém. Essa aqui, ela é uma bigorna que esmiuça todos os martelos. Essa aqui é indestrutível, inexpugnável, invencível, soberana, eterna, infinita, infalível, inerrante, inspirada, poderosa palavra de Deus. E aquele que a defender jamais fracassará. Vocês são o quê? Crentes ou saco de pipoca? Pregue. Obreiro, pregue. Ministro, pregue. Timóteo, apresenta-se como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a espada do Espírito. Não abra a tua boca para contar coisa da carochinha, para falar abobrinhas. Lança a palavra, fala para a mulher virtuosa, a lei da beneficência está na sua língua. Mulheres, a palavra. Jovens, a palavra. Prega a palavra. Agora, de que forma tem que pregar? Aí eu encerro com isso. Olha o que Paulo diz. Prega. De que forma? Corrige, repreende, exorta. Repreende. Usa a palavra para divertir. Você está errado. Está andando no caminho errado. Saia daí. Paulo está ordenando. Prega e repreende.
Segundo, corrija, convença do erro. Use a palavra para dizer para aquela pessoa: você está errado, você está cego. Repreenda, advirta com a palavra: essa prática sua é pecaminosa, pare. Use a palavra para convencer do erro, abrir os olhos. Terceiro, exorte com toda paciência, doutrina e amor. Use a palavra também para incentivar, animar, erguer, motivar as pessoas. E por fim, com essas palavras, repreenda, exorta, corrige. Paulo que quer dizer? Pregue toda a palavra, use toda a palavra, todo o conselho, usa Gênesis, usa Êxodo, usa Levítico, usa Deuteronômio, usa Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônica, 2 Crônicas, usa Esther, Neemias, Esdras, Jó, Salmos, Isaías, Jeremias, Lamentação, Ezequiel, Daniel. Posso ouvir um amém? Não vamos deixar o pragmatismo entrar nas nossas searas. Não vamos deixar a verdade morrer. E se ela já está morta, vamos ressuscitá-la. Não vamos sacrificá-la em nome do que dá certo, do que dá prazer. Vamos defendê-la. Fecha os olhos, curva a cabeça. Ore agora, por favor. Fale com o Senhor agora. O que o Espírito Santo está falando, trabalhando em você agora? Fale com Ele. Reveja a sua vida, seus conceitos. Pergunte a Deus: será que o pragmatismo me pegou? O hedonismo? Ou você pode ser mais ousado e dizer: Senhor, eu quero ser um mártir, mas jamais negar a verdade, comprometer a verdade, asfixiar a verdade, em nome de qualquer benefício temporal. Eu quero a verdade. Espírito Santo, Tu tens poder de falar mais do que qualquer oratória retórica. Tu é aquele que sonda as profundezas dos homens. Tu é aquele que fala no tom, no timbre que cada um, de uma criança a um idoso, compreende. Fala a esse homem, a essa mulher, a esse jovem, aquilo que eles devem ouvir. Fala com singularidade que só a Ti pertence. Oh Deus, não deixa ninguém duro. Por que se endurecer diante de palavras santas, vindas do céu, do alto? Por que não acolhê-las com amor, em terra boa, que dá 30, 60, 100 por um? Se tem alguém entre nós obstinado, duro,
cego, se alguém está com comichão nos ouvidos, não o deixe sair assim. Fala com ele, trabalha no coração dele, Senhor. Quem é mais forte do que tu, Espírito Santo? Quem pode te resistir, Espírito Santo? Até de pedras tu suscita filhos de Abraão. Até pedras, se eles não responderem, clamarão. Oh Senhor, tu tem filhos aqui, chama-os essa noite, adota-os. Oh Senhor, teu convite eterno é gracioso, é gentil. Tu não vieste para condenar-nos, tu vieste para nos salvar.